O John falou aqui rapidinho, né, sobre a reforma protestante. Hoje comemora-se a reforma protestante. Quando a igreja e o corpo de Cristo foi estabelecido na terra, devido às lutas, às provações e às dificuldades, às perseguições, às mortes, ela foi se extinguindo na sua essência. E principalmente na Europa, onde começou, na Ásia, onde a Europa é o berço, né, do Evangelho, onde Paulo, já temos falado isso um pouco, implantou várias igrejas. E essas igrejas, elas foram perdendo a sua essência. E outros pensamentos foram tomando conta, e a igreja, a essência, a igreja primitiva, a igreja foi perdendo a sua força, e dos anos 300, aproximadamente, isso se acabou totalmente. E durante vários séculos, até o século 1500, quando, na própria Europa, Martinho Lutero, um sacerdote, um bispo, que se levanta contra os princípios que eram conclamados por Roma, e ele então vai contra, e arriscando a sua própria vida para trazer a reforma, onde a salvação, a indulgência eram pagas e só os ricos podiam ter os pecados perdoados. E Martinho Lutero, então, se levanta como um reformador, a reforma, para mostrar que o Evangelho de Cristo Jesus não é por dinheiro nem por posição, mas pela graça de Jesus Cristo. E assim, estabeleceu vários pontos, colocou escrito nas portas das catedrais e dos lugares, dizendo que aqueles princípios que eram ensinados, aquelas palavras que eram ensinadas não eram a verdade, porque a verdade estava aqui. A salvação e o perdão dos pecados era pela fé, pela graça e pelas Escrituras, e não por aquilo que eles estavam ensinando. E então veio, e aí outros reformadores também, outros homens foram se levantando, e a Europa foi o berço de tudo isso. E eu te pergunto, como está a Europa hoje? A Alemanha, os templos se fecham. Inglaterra, que foi também um palco de avivamento com John Wesley, que levou o Evangelho para toda a América do Norte, e com força em vários locais do mundo, e eles perderam. Então, a América do Norte, que no século XVI, XVII, XVIII, XVII, XVIII, quase toda a população americana era cristã e protestante. 50% da população americana era batista, metodista, e depois foram perdendo a essência, foram perdendo os princípios do reino. E eu creio que hoje a Europa, a América do Norte e muitos países precisam de uma nova reforma. E o Brasil, que tem toda a liberdade, que tem todo o fogo do Espírito, a unção do Espírito, o que está esperando para colocar isso em evidência como corpo de Cristo aqui na terra? Para colocar isso pregando,
como foi feito ontem, como tem que ser feito toda semana, pregando onde seu trabalho, na sua casa, com um grupo de crescimento, falando, usando as redes sociais para falar da fé, da salvação, da graça de Cristo Jesus, que salva, que liberta, que cura, que transforma. E não para ficarmos falando, né, da vida dos outros, das fofoquinhas, mas para falar das coisas do reino de Deus. Então, queridos, essa data de comemoração da reforma é uma data muito importante. Celebre, porque um dia alguém se levantou arriscando a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a essência do Evangelho restaurada. Toda aquela era escura dos anos 300 até 1500, foi uma era escura que a igreja desceu e foi lá para o fundo. Acabou. 1500 começa a se levantar. Então isso é uma bênção, porque o Senhor usou Martinho Lutero e muitos outros para se levantarem e levar a palavra verdadeira, genuína, trazendo de volta a essência da palavra de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Amém. Queridos, crendo no novo de Deus através do corpo de Cristo, vemos essa palavra e temos sido muito abençoados. Nas pregações dos domingos, nas lives, muito aprendizado. Sim, é um assunto que nós poderíamos continuar falando, mas como nós falamos, mês de novembro vai ser crendo no novo de Deus através da igreja. O corpo de Cristo tem algumas funções, ensinamos elas. A igreja ela tem outras que nós vamos ensinar também. E também você vai aprender. Então, hoje nós vamos concluir, não vamos ensinar tudo que gostaríamos, porque o mês não deu para ensinar tudo, porque tem muita coisa que podia continuar, esmiuçando. Mas vamos falar rapidamente hoje, ensinando um pouco mais e fechando esse assunto, que é tremendamente precioso saber que nós não fomos gerados por alguma coisa humana, mas fomos gerados no coração de Deus, através da pessoa de Cristo, que estabeleceu o seu corpo aqui na terra, como Ele próprio diz, e como a palavra nos ensina. Vamos ver, então, o primeiro item para ler. Eu não vou usar o celular, não, vou usar aqui hoje. O texto bíblico que foi uma base que usamos várias vezes, mas tem outros também, Mas porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aprendemos isso. Amém? Todos sabem que somos muitos membros, mas que formamos o quê? Um só corpo. Então, está entendido, Ninguém é só um, ninguém pode dizer que está sozinho, aqui eu sou o corpo de Cristo. Não. Somos muitos membros e um só corpo. Amém. Vamos continuar, então. Um pequeno resumo, Próximo. Se fomos criados por Ele, se somos membros do corpo de Cristo, se cremos que somos governados por uma cabeça, quem é a cabeça? Quem é a cabeça? Cristo Jesus, Jesus Cristo, que é o próprio corpo de Cristo. Então, deveríamos chegar a algumas conclusões bem claras. Às vezes, nós ficamos esperando para tomar decisões, conclusões. Opa, se eu aprendi que nós somos muitos membros, mas que só tem um corpo, e eu estou isolado, você que está em casa, se você não está vinculado ao corpo,
Você precisa reformular essa atitude e esse tempo da sua vida. Então, se nós somos muitos membros, mas se queremos ser isolados, e eu sou membro isolado, já ensinamos isso aqui, né, várias vezes. Não tem como você cortar o braço, botar num cômodo da casa e dizer, ali está o corpo de Cristo, ou ali está o corpo humano. Tem como fazer isso? Esse braço vai o quê? Morrer, vai acabar. O seu corpo ainda continua, fecha ali aquele, né, corte e você ainda continua vivendo. Mas não tem como um membro viver isolado. Aprendemos isso. Então, não tem como alguém ficar isolado, não participar da comunhão, não estar debaixo de autoridade, não estar debaixo de comunhão, discipulado, obediência, e dizer que é corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não está dividido. Ele é um só. E ele precisa estar debaixo do governo da cabeça, que é Cristo, e que usa os ministérios, que é outro assunto, né? Os ministérios que dão o ensino, que dão a direção através da cabeça que é Cristo. Próximo ponto. Tenho que me... volta ali. Tenho que me submeter a Ele, fazer tudo o que Ele manda, pois Ele é a cabeça do corpo. Pois não sobrevivo sem os outros membros do corpo, e sem Ele, que é a cabeça. Foi o que eu falei, né? Não sobrevivemos. Alguém cria algo para ser ruim, derrotado, ou não alcançar seu propósito? Claro que não. Você quer alguma coisa que seja ruim? Não. Muito menos o nosso Deus. Ele não criou o corpo de Cristo para ser derrotado. Ele não criou o corpo de Cristo para ser infeliz. Então, é claro que Deus criou cada membro. Você crê nisso? Foi Deus que criou? Você veio aqui com propósito? Se você não crê nisso, então você precisa reformular. E por isso, muitos, por não estarem convictos de que foram criados por Deus e que Deus tem um propósito, ficam, às vezes, né, meio que turbulência na vida, na cabeça, na vida da fé e por aí afora. Que juntos formam o corpo de Cristo com um propósito de serem vitoriosos, vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Ele é a cabeça, Ele vai dar o comando de coisas boas. Ele vai dar o comando de coisas que vão trazer bênção e vitória sobre as nossas vidas. Não é verdade? Então, nós somos vitoriosos. Nele, somente nele. Isso só se consegue quando conhecemos Deus. É o que temos falado, os 4 pilares. Conhecer Deus. Sem conhecer Deus... Já temos pregado isso aqui várias vezes, durante anos, até mesmo sem estabelecer esses 4 princípios, esses 4 pilares. Que muitas pessoas se distanciam de Deus, saem da igreja, porque não conhecem verdadeiramente Deus. Porque quem conhece verdadeiramente Deus, jamais vai querer se afastar e sair da sua presença. Concordam? Alguém que conhece Deus aqui, você conhece? Você quer sair da presença dele? Não. Então, precisamos todos, você que está em casa, você que está aqui, os novos, todos precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Para poder, então, encontrar a liberdade. Quando diz lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Sem conhecer Jesus, alguns acham que vão encontrar liberdade. Não vão. Então, precisamos conhecê-lo verdadeiramente. E assim, encontrar a liberdade.
E conhecereis a verdade vos libertará. Descobrimos o propósito. Queridos, foi ensinado isso, né? No GPS, foi pregado isso aqui já algumas vezes. Quando descobrimos o propósito, ninguém segura a sua vida. Quando você descobre, Deus me colocou aqui nessa terra para cumprir um propósito, e eu, como membro do corpo de Cristo, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer com que a terra veja que eu não sou um qualquer, que eu não fui colocado no mundo por acaso. Fui colocado na terra com um propósito e eu vou cumpri-lo para a glória do meu Deus, para a minha alegria, para a minha liberdade, para que as bênçãos venham sobre a minha vida. Sem propósito, a vida fica vazia. Sem propósito, a vida fica sem direção. E isso só se tem, essa revelação, quando conhecemos verdadeiramente o nosso Deus. Diga assim: obrigado, meu Deus, porque eu te conheço. E eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Por isso, eu encontrei a liberdade e já descobri o propósito para a minha vida. E eu vou fazer a diferença nessa terra. Aplauda o Senhor. Que coisa gostosa estar na presença de Deus. Texto de Colossenses, muito conhecido também. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, que bênção é essa? Este é a imagem do Deus invisível. Eu preguei na live, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que criação? Somos nós, o primogênito é Ele, nós somos a criação dEle aqui na terra, representando o seu nome, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Eu, você, fomos reconciliados com ele, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. No corpo da sua carne,
Você não foi reconciliado numa instituição humana, num CNPJ, num prédio. Você foi reconciliado no corpo de Cristo. É algo divino. É algo que transcende o nosso entendimento humano e a qualquer homem mais culto desta terra. Porque é a revelação do Espírito de Deus, como diz a palavra, que Ele revela aos pequeninos e oculta aos sábios e entendidos, porque os pequeninos se humilham, os pequeninos se dobram, os pequeninos se prostram e dizem: eu conheço Deus, eu quero Deus, eu amo Deus, e assim Ele se revela àqueles que o buscam, àqueles que se humilham, àqueles que se colocam diante dele para dizer: eu quero te conhecer verdadeiramente. Continua o texto dizendo, então: no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Por que muita gente não consegue ser santo, não consegue botar o pecado de lado, continua com as mesmas mazelas, a mentira, a fofoca, o mimimi, a rebeldia, a malícia, a amargura no coração, a falta de perdão que o corpo de Cristo precisa fazer e não faz, porque não permanece na fé. E ele diz: se é que permaneceis na fé. Então muitos, por não permanecerem na fé, não conseguem ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Paulo, que escreve aos Colossenses, Paulo também escreve aos Tessalonicenses, no capítulo, primeira carta, no capítulo 5, 23, que diz que ele quer que até sejam todos íntegros, irrepreensíveis, até a volta do Senhor Jesus. Então, temos que estar atentos. Temos que estar atentos, porque aquele corpo, aquela igreja, aquela noiva que vai ser arrebatada, precisa estar vivendo em santidade, para poder então estar com Ele na eternidade. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Fica nesse lá que vai para lá, vem para cá. Não vou mais. Não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de Deus. Aquele pastor falou isso, aquele irmão fez isso. Meu irmão, se Jesus fosse olhar tudo que nós fizemos, o que fizeram com Ele, e tudo que nós fazemos, nenhum de nós teria perdão em lugar algum para estar. Porque todos nós somos pecadores. E todos carecem da glória de Deus. Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Porque todos pecaram. Agora, não é viver no pecado. Não é andar de rastros, como diz o português. Não ande de rastros, ande de cabeça em pé, mas firmes na fé, alicerçados na palavra de Deus, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Não é a esperança do pastor, não é a esperança de alguém que você não vê boa fama, mas do Evangelho de Cristo Jesus, que é puro, verdadeiro, e que diz que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, você não segue homens, você segue a Cristo. O Evangelho verdadeiro veio dele, está nele, porque tudo subsiste dele, todas as coisas vêm dele, tudo permanece por ele, para a glória dele. Se eu errar, se outros errarem, a igreja avança, o corpo de Cristo permanece. Eu sou retirado, mas o corpo continua, porque é dele, não é de homens.
não é de homens. Então, eu e você precisamos dimensionar, avaliar a relevância disso. Não é uma coisinha à toa. Não é uma coisinha à toa. O corpo de Cristo é algo sobrenatural. O mundo inteiro. No mundo inteiro existe um só corpo. Não tem o corpo de Cristo brasileiro e americano e paraguaio. É um só corpo. Porque só tem um Cristo. Só um morreu. Só um ressuscitou. Só um reconciliou. E, portanto, somente a Ele nós devemos seguir. Aleluia. Esse é o objetivo principal de Deus para o corpo de Cristo. Ser um corpo vivo, saudável, perfeito, que tem a sua imagem e semelhança, o seu caráter, a sua forma de ser, para assim cumprirmos o propósito. Fomos criados por Ele, não diz lá na palavra, não aprendemos isso aqui já? Que Ele nos criou a imagem dEle, imagem e semelhança do nosso Deus. Se fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, temos que ter o seu caráter, temos que ter os seus princípios como pautados na nossa vida, para sermos a sua imagem e a sua semelhança, como Ele assim nos criou. Então diz, para assim cumprirmos o propósito, pois esse corpo, que é a igreja, que somos nós, vai representá-lo aqui na terra. Que grande responsabilidade, mas também um grande privilégio e uma grande honra. É responsabilidade, mas é privilégio e honra. Amém? Esse é o nosso legado. Portanto, amados, membros do corpo de Cristo, vamos nos conscientizar, nos aperfeiçoar, para cumprirmos esse propósito de excelência, de sermos Cristo aqui na terra. Por que sermos Cristo? Porque Ele diz que nós somos o seu corpo, e Ele é a cabeça. Então nós somos Cristo aqui na terra, não na divindade dEle, mas somos o representante dEle aqui na terra. Porque Ele assim diz, que vós sois o corpo, Ele é a cabeça. Então nós vamos o quê? Representá-lo aqui na terra. Com grande alegria, sabendo que é uma grande missão e uma grande responsabilidade. Mas se foi dada, é porque podemos cumpri-la com sucesso, para assim abençoarmos vidas e também exaltar, glorificar, honrar e agradar em tudo ao nosso Deus. Tudo, queridos, tudo, coloca essa palavra, tudo que você faz, seja recepção, portaria, mídia, som, projeto, crianças, segue kids, tudo, qualquer coisa, servindo as mesas, seja qualquer coisa, você está fazendo para Ele. Tudo é para Ele. Você não está fazendo para homens, você serve aos homens, mas é para Ele. Tudo é para Ele. Você sabia que até o teu emprego você faz para Ele? Ele diz na Bíblia isso, não sou eu. Ele diz, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então a Bíblia ensina tudo. Unidos somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, a cabeça do corpo. Fica de pé. E nós vamos terminar lendo esses textos bíblicos também, que são textos fortes, importantes, para edificar a nossa vida. Fique atento aos textos bíblicos agora, mais uma vez. Não se disperse, não saia. Efésios de 3, 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, Paulo escrevendo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Próximo texto.
Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo escrevendo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é para o corpo, né? Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Efésios 4, de 11 a 16. Você que está em casa, leia esses textos também depois. Veja a palavra de novo. Seja edificado pela palavra. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Vamos ler juntos? Mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, palavra de Deus. O corpo precisa se edificar através das juntas e ligamentos, como eu ensinei da outra vez. Essa mão aqui não está ligada ao ombro, mas ela faz parte do corpo. Então você às vezes não está ligado a todos os membros diretamente, mas você faz parte do corpo. Todos são importantes, porque as juntas e ligamentos, cada local tem juntas e ligamentos, para que eles possam funcionar perfeitamente. E assim nós vamos sendo edificados. E justa cooperação de quê? Cada parte. Não esqueça, você pode contribuir. Você tem que contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Você não está fora. Você não é um João ninguém. Você é membro do corpo e por isso precisa fazer a sua parte como membro do corpo. Tirou o texto. Volta o texto aí, por favor, para eu ler o finalzinho ali que eu já tinha concluído, né? Mas me deu vontade de ler de novo. Efetua o seu próprio aumento. Aleluia. Próprio aumento. Só vai ser se você fizer a sua parte como membro, cada membro, para a edificação de si mesmo em amor. Ouça, tudo em amor. Nada forçado. Como eu falei da outra vez, você não fica assim para o teu corpo. Braço, cresce. Perna, cresce. Não. Você, não. É algo que vem natural. Natural. Se somos membros desse corpo, nós vamos crescer, cada um fazendo a sua parte. E juntos vamos nos edificar, tirando as coisas erradas
Vai lá, lê os textos bíblicos, lê Gálatas, lê Efésios. Tira as coisas erradas que permeiam, que entram na vida do corpo. Tira! Assim como você às vezes quer tirar a gordura do teu corpo físico. Tira as coisas erradas do corpo de Cristo e coloca as coisas boas que vão edificar, que vão abençoar, que vão fazer o crescimento em amor. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, vem Espírito Santo de Deus. Ele apareça. Vem falando aos nossos corações, Pai. Não me constranja. Vem visitando o teu povo, A Senhor. sua glória. Trazendo, Senhor, a revelação. Trazendo, Senhor, a conclusão. Trazendo a consolidação desta palavra. E de todas as palavras que foram ministradas esse mês. Que o corpo de Cristo possa funcionar perfeitamente. Com toda a graça, sabedoria, humildade, para a glória do teu nome, para a edificação do seu próprio corpo, de cada um, cada parte, para a glória do teu nome. Tudo em amor, tudo em amor. Em nome de Jesus, aplica, Senhor, a tua